Oi, irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? Glórias a Deus por isso. Nós abrimos nosso coração essa tarde para glorificar o nome do Senhor, essa tarde e noite, né? E pedir a Deus para que possa nos guiar mais uma vez nesse momento de alimentar-se da palavra dele, né? É sempre um motivo de gratidão para nós, viu? Abrirmos o nosso coração e esperarmos que Deus nos alimente com a palavra dele. É um privilégio, né? Nós que ouvimos, nós que temos esses bons momentos pela graça de Deus. Então é momento de gratidão mesmo. Que possamos todos juntos nessa tarde, mais uma vez, pela graça do Deus Pai, né? Em nome do Senhor Jesus, receber toda essa dádiva maravilhosa do Senhor. Fica o meu abraço aí a todos os irmãos e irmãs. Que Deus seja conosco. Meus cumprimentos aí na paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra essa tarde, noite para nós, para que o Senhor nos alimente, como eu já falei, e que nós possamos aproveitar esse bom momento, né? Quero, portanto, encorajá-los a caminharmos juntos, sempre pautados na palavra do Senhor, e orando em todo o tempo, assim que a Bíblia nos pede, né? Para nós sermos acudidos, cuidados, protegidos pelo nosso Senhor. Que nós então possamos aproveitar bastante o tempo e sermos grandemente edificados pela palavra. Um grande abraço então, eu convido a você para abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, do verso 15, a partir do verso 15 até o verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, já até mandei mais cedo no grupo, né, avisando aí. 1 Coríntios 9, do 15 ao 27, diz assim a palavra de Deus para mim e para você hoje. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Bom, esse livro aí, notadamente aí 1 Coríntios, né? É um livro em que vem com doutrinas
muitas doutrinas, ensinando as regras, né, para uma boa convivência no padrão de Deus com relação à igreja. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, né, ele percebe muitas coisas erradas dentro da igreja. E ali eu enumerei aqui até umas 10 problemas, né, que Paulo encontra dentro da igreja de Corinto. Problema de espírito sectário, espírito de separação que divide as pessoas, né? O incesto, que é a relação entre familiares de primeiro pacto consanguíneo, né? Processos, irmãos brigando e procurando justiça, fornicação, que é esse relacionamento sexual antes do casamento, né? Casamento, separação do casamento, ingestão de alimentos oferecidos como sacrifício a ídolos, né? Tudo isso Paulo estava olhando dentro da igreja. O uso do véu, a ceia do Senhor, a forma correta de fazer a ceia, que eles estavam fazendo totalmente errado, né? Dons espirituais e a ressurreição do corpo. Tudo isso Paulo olha e vê, e ele analisa, e aí ele lança essa preocupação, né? E vem aí como forma de uma disciplina doutrinária, e que nós precisamos aprender muito para que nós possamos caminhar numa igreja em que haja verdadeiramente santidade, que haja verdadeiramente o padrão de Deus em nosso comportamento, em nossa vida, em nossas palavras, em nossas ações, dentro de casa, fora de casa, na igreja, na comunhão, no momento de comunhão com os irmãos, né? Como filho de Deus, andando aí pelo mundo, nas ruas, em cidades. Então nós precisamos de olhar tudo isso, avaliar, como Paulo fez, se dispor a não corrigir, quem somos nós para corrigir, mas para redarguir, para chamar a atenção, se preciso for, principalmente de irmãos e irmãs, né? Os filhos mais novos que estão vindo. Nós, na verdade, eu sempre dei o exemplo aí para a igreja que nós, às vezes, temos um padrão de pegar o carro andando, o bonde andando, e vamos acostumando com doutrinas particulares que, na verdade, são doutrinas humanas, ou usos e costumes dentro das igrejas e que não está escrito na palavra de Deus. E a gente, às vezes, adota esse sistema, esse tipo de comportamento, como se fosse correto, e não é. Então Paulo, ele observa essa igreja de Corinto, escreve para essa igreja, e nesse texto que nós lemos aqui, nós precisamos meditar, e é por isso que eu chamei a atenção um pouco antes, para que possamos aproveitar o que Deus está querendo falar conosco. Os tempos vão se apertando, presta atenção, as coisas vão ficando difíceis, o amor vai se esfriando, né? Assim que diz a palavra, e nós, se não tivermos equilíbrio, tivermos um padrão correto, uma vida baseada no que Deus nos ensinou, no que as Escrituras nos diz, se não seguirmos as diretrizes que Deus quer, estamos fadados a chegarmos a limites perigosos de até perder a nossa salvação. Então eu quero que você entenda comigo essa tarde, noite, que nós precisamos prestar atenção no que o Evangelho está nos ensinando. Paulo, então, ele faz propõe essa escritura, né? Manda a igreja de Corinto, e ficou para nós, para que nós entendêssemos aí alguns passos, né? Para a vitória dos atletas de Deus, atletas de Cristo, né? Ele faz uma colocação interessante aqui, sobre, eu imagino Paulo olhando ali os atletas, né? Ou tinham um grande conhecimento, vivendo o tempo grego, né? Logo depois vem o greco-romano, né? Mas ali tinha as Olimpíadas, tinha os tratados, tinha o esporte. E Paulo olha aquele povo nos estádios, né? E ele vai fazer a comparação aqui com a vida espiritual nossa, a corrida nossa, a caminhada nossa, a disputa. Nós temos que lutar, disputar mesmo, certo? Com as nossas armas espirituais, diga-se de passagem. E que tem que ser com elas, né? Porque na carne e no sangue nós não vamos vencer, e o reino dos céus não é de carne e sangue, né? É espiritual, e essas armas são espirituais, e nós precisamos aprender.
Eu quero então propor, deixando aqui nessa tarde, noite, já para nós, 3 passos para a vitória dos atletas de Deus. Eu quero fazer a primeira colocação então. Primeira situação, abra mão de supostos direitos e valorize o seu chamado, a sua vocação para caminhar e servir a Deus. Você leu comigo aqui nos primeiros versículos que Paulo, se você ler um pouco antes, inclusive, aí, a partir do verso 13 e 14, né? Ele vai falar, assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele começa então o verso 15 que nós lemos, né, dizendo, mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Ele vai fazer a colocação da condição dele de abrir mão de viver angariando fundos, dinheiro, muitas coisas do Evangelho que muitos, principalmente na igreja moderna, têm feito, que só olha a questão de dízimos e ofertas. Ele vai falar que prega por amor esse Evangelho, e ai dele se não pregar. Então a primeira coisa que eu e você precisa entender essa tarde, noite, viver para servir, não almejar recompensas terrenas, mas eternas. Abra mão de supostos direitos que você pensa que você tem. Viva para servir a Deus, abrindo mão dessas coisas. Porque eu sou crente, Deus falou que eu tenho que ser cabeça e não cauda. Você tem vivido uma vida espiritual que condiz, porque Paulo, pelo que nós lemos na Escritura, ele tinha uma vida libada, uma vida cuidadosa, uma vida que ele tinha temor a Deus e vivia um tempo em que ele queria servir a Deus. O tempo dele foi servir a Deus após a conversão dele. E aí nós queremos, às vezes, alguns direitos, né? Porque Deus falou, mas eu tenho me pautado na condição de filho de Deus para receber alguma coisa? Ou eu estou pregando por interesses? Ou eu estou falando do Evangelho para alguém por interesses particulares? O que eu estou fazendo? Eu estou lançando mão dessas coisas para viver através do Evangelho? Precisamos entender, olha, o que eu queria fazer uma colocação aqui para os irmãos, em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, a partir do verso 7 e 8, vou ler aqui, porque Paulo ele abre mão dessas coisas todas. Ele diz aqui, olha, a partir do verso 4, na verdade, ainda que também podia confiar na carne, se de outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então veja bem, meus irmãos, Paulo ele abre mão dessas coisas por amor a Cristo, e aí muitas vezes nós agarramos muitas coisas, né, dizendo até que é por amor a Cristo. Vivemos uma vida de querer juntar, de colher muito, encher muito o nosso celeiro, achando que nós temos que prosperar grandemente em tudo. E eu olho para um homem desse que largou tudo. Você acabou de ver comigo aqui, em Filipenses 3, versos 7 e 8. Largou tudo por amor a Cristo. E quando ele escreve a igreja de Corinto aqui, ele vai falar que ele prega o Evangelho não porque ele quer ganhar alguma coisa com isso, ele luta para não depender disso. Mas por amor ao Evangelho, ele faz isso por amor a Deus, a Cristo. Ele entendeu a missão dele. Eu e você precisamos entender o nosso chamado, a nossa valorização como servos e servas de Deus. Precisamos olhar para dentro de nós, abrir mão de muitas coisas, das vaidades da vida. Eu fico sinceramente indignado com alguns irmãos e irmãs que vivem na vaidade, que vivem achando que
que crente pode tudo, que crente tem direito até mais do que os outros. Quem foi que falou isso? Deus, já falei, volto a repetir várias vezes, o Senhor falou que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele pode nos abençoar se Ele quiser abençoar, se Ele não quiser nos abençoar. Nós não geramos direito, nós não temos direito adquirido nisso não. Nós temos dever sobre nós de fazermos a obra de Deus com amor, com carinho, gratidão ao Senhor. Então, o que nós temos que fazer aí nessa verdade é vivermos para servir sem almejar recompensas terrenas. O Senhor Jesus nos orientou para não ajuntarmos tesouros na terra, né, mas nos céus. Então é viver uma vida santa, de oração. Esses tempos difíceis, né, em que nós estamos percebendo que o juízo de Deus está sendo derramado. Estamos aí achando que nós estamos livres de tudo, que nós temos direito. Gente, coloca numa posição de humildade diante do Senhor. Ele quer sim, tem muitas promessas para o povo dele, mas é um povo que tem as condicionais, nós já pregamos aqui sobre isso. As maravilhas das bênçãos de Deus sobre aqueles que decidiram viver para Deus, como o caso de Paulo. Amar primeiro o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, não é ficar agarrado em coisa terrena. Nós podemos sim adquirir, mas orar a Deus, ver se Deus quer primeiro, se agrada a Ele, depois a nossa parte nós vamos fazendo. Se não, é abrir mão, como Paulo está falando aqui. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, não tenho do que me gloriar, assim diz a Escritura aqui. Então o primeiro passo para essa vitória dos atletas de Deus é abrir mão de vaidades, um monte de coisa que nos atrapalha na caminhada. Segunda questão, antes eu quero ir não, é isso mesmo. Agora a segunda, avalie suas motivações para servir a Deus. Avalie suas motivações para servir a Deus. Quais as razões, quais as motivações que te levaram ou te levam a servir na obra de Deus? É interesse particular? Nós já falamos para abrir mão de tudo isso. É o interesse no dinheiro, principalmente aí para pessoas que vivem na liderança, né? Angariando-se, tomando, e às vezes a Bíblia fala que muitos estão arrancando a carne das ovelhas. Será que nós de vez em quando também não pensamos em alguma coisinha para nós? Será que não passa na nossa cabeça para pararmos e refletirmos de vez em quando quais são as motivações, as razões que nos levaram e nos levam a servir a Deus? Paulo deixa muito claro aqui, né? Logo, que prêmio tenho eu? A partir do verso 18 aí, né? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais. E aqui no verso 22 diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos, para que, por todos os meios, chegar a salvar alguns. A motivação maior para nós servir a Deus é algo interessante, porque quando eu recebo esse Evangelho e percebo em mim, pelo Espírito de Deus, transformações na minha vida, o desejo que eu tenho é de transformar outros. Eu fico ansioso para pregar o Evangelho, porque eu queria que as pessoas entendessem da forma que Deus me ensinou, me mostrou, me favoreceu no discernimento da palavra dele. Eu fico com vontade de que as pessoas também percebam isso. Então, o desejo daqueles que verdadeiramente receberam Cristo como Senhor e Salvador da vida, da sua alma, não pode ter outro desejo que não seja querer o melhor para o outro, para os nossos irmãos, para o nosso próximo, principalmente ao próximo que ainda não recebeu essa palavra da graça de Deus, o Evangelho pleno no coração. Não houve ainda transformações. Pessoas amadas, nossas famílias, né, que nós muitas vezes negligenciamos, emperramos a vida das pessoas porque deixamos de falar com elas pela covardia, pelo medo, por não conhecer as Escrituras, por não entender Deus, por não ver que Deus ama todas as almas, todas.
são amadas de Deus. Aí alguém já perguntou, mas até do ladrão, do estuprador, do assassino, a alma de Deus continua amando. Deus não ama o pecado. O pecador, a alma do pecador, ela é amada de Deus. Ela pertence a Deus, ela vai voltar para Deus. Deus não ama pecado, Deus não quer pecado de ninguém, Deus não admira pecado, Deus não fica contemplando pecados, obras mortas de pecado de ninguém. Então nós, quando recebemos essa palavra da graça de Deus, por esse amor maravilhoso, precisamos lembrar daqueles que estão sem receber, ou dos que se receberam e estão negligenciando, estão passando dificuldades, estão, por alguma razão, divorciados da presença do nosso Deus. Essa tem que ser reflexão para nós. Avaliar, né, as nossas motivações. Por que o Senhor nos chamou? Para quê? Qual a razão? E por que nós aceitamos? Fica então, lute para salvar as almas. Essa é a motivação tremenda na nossa missão aqui na Terra. É refletir a glória de Deus. A Bíblia, Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Luz que ora onde? É claro que nos recônditos das almas que estão na negritude, estão na escuridão. É nessa aí que nós vamos, pela graça do Senhor, nos chamou para isso, para essa obra maravilhosa, de servir ao próprio Deus, jogando também, refletindo essa glória de Deus, jogando luz, né? Nós não temos luz própria, mas o Senhor nos ilumina pelo Espírito Santo dele e nos dá então essa graça de clarearmos a estrada de outros. Precisamos entender isso, essa maravilha dessas motivações que nós estamos servindo a Deus. Que seja então lutar para salvar as almas e levá-las a Deus. Olha o que disse o verso 22 que nós acabamos de ler aqui, né? Paulo, no finalzinho, ele diz que fiz de tudo para com todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, o sacrifício de alguém que está servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Alguém perguntou a Jesus, o que o Senhor fala para nós fazermos lá no Evangelho de João, né? Como servir ao Senhor? Jesus diz, só faça a obra de Deus, e a obra de Deus consiste em conhecer aquele que Deus enviou, ou seja, o próprio Jesus. Conheça Jesus. Jesus viveu, caminhou, morreu numa cruz por amor à humanidade, por amor ao povo, a mim e a você. Então eu preciso também ter dentro de mim, fazer essas avaliações dessas motivações, as razões que me levam a servir a Deus. E Paulo nos mostra aqui que ele passou por tudo isso por amor a essas almas, ele entendeu o Evangelho. Nós recebemos, Deus nos abençoa para que nós possamos ser abençoadores de outros. O Senhor nos dá conhecimento da palavra, não é para nós ficarmos egoístas, né, jactanciosos, arrogantes sobre aqueles que não sabem, pelo contrário, pesa sobre nós. A Bíblia de Jesus diz que aquele a quem mais é dado será cobrado. Nós seremos cobrados se nós não passarmos o Evangelho genuíno, o Evangelho sincero, o Evangelho da graça verdadeiro às almas. Nós seremos cobrados. Nós não podemos passar dos limites achando que nós temos grandes vantagens sobre os outros. Pesa sobre nós a responsabilidade tremenda de apresentarmos essas almas a Deus, principalmente aos líderes, né? Mas eu estou colocando aqui para todos nós, porque a obra é de todos nós. Alguns Deus entrega as almas para cuidar, no caso do pastoreio, a responsabilidade é imensamente maior ainda, né? Mas a responsabilidade de caminhar com o nome, apresentar, eu preciso refletir de vez em quando, avaliar a minha vida, o que está me motivando, o que está me dando entusiasmo de servir nessa obra de Deus. E para encerrarmos essa noite, desses 3 passos para a vitória dos atletas de Cristo. Se preocupe em autodisciplinar. Disciplinar você mesmo, eu disciplinar a mim mesmo. Nós somos indisciplinados. Nós temos que ter muito cuidado na caminhada, porque Paulo olha ali, igual eu falei, né, essas competições, ele faz esse paralelo. E aí nós esquecemos que nós vivemos pela graça. Ele vai dizer aqui que os atletas correm, cada um vai receber a sua coroa, né? E nós recebemos a graça de Deus já nos nossos corações, mas vivemos uma vida indisciplinada. Nós não temos disciplina nas orações, nós não temos disciplinas, costumes que agradam a Deus, para nos ajoelharmos o tempo inteiro, orarmos a Deus, pedirmos perdão dos nossos pecados, né?
disciplinar o nosso tempo, saber disciplinar o nosso tempo. Tem gente que fica no celular o dia inteiro, qual o tempo que ele não vê? Tem hora que você não vê pessoas de joelho orando a Deus, pedindo perdão dos pecados. Acostuma com a disciplina da preguiça, a disciplina da vergonha, de não ter vergonha de se apresentar diante de Deus, e aí quer graça, quer bênção de Deus. Como? Como é que Deus vai ficar dando atenção para quem não dá atenção para Ele, não tem disciplina de amar, de buscar a Deus como primícia? Como que Deus vai derramar bênçãos e graças sem medida sobre essa alma? Me explica isso. Não tem como. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do verso 9 ao 15. Romanos 12, do verso 9 ao 15, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos abençoam, os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa falta de disciplina no amor sincero, na paciência, na tribulação. Tem hora que nós estamos atribulados e não temos disciplina de ter paciência, longanimidade. Isso significa, às vezes, falta de fé em Deus, ou querer que Deus resolva o nosso problema como primícia para Ele, como se nós tivéssemos algum direito. Perseverar nas orações, que eu falei aqui, disciplina, aprenda a ficar diante de Deus na disciplina. A gente que serve, eu servi, por exemplo, questão militar, o que sustenta a instituição militar é a disciplina e a hierarquia. Lá a gente tem, por que fora a gente não tem? Por que a gente não tem disciplina para fazer as coisas que agradam a Deus, Comunicar com os irmãos as necessidades. Tem gente orgulhoso, não tem a disciplina da humildade, Você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí segue lá o exemplo da mulher lá, que o filho morreu e que o profeta ressuscitou, e a mulher vai perguntar a outra pessoa lá, o secretário do profeta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Nossa vida é diferente, os tempos são outros, as razões são outras. Aqui está falando um falar com o outro, um irmão falar com o outro irmão, a humildade, a disciplina da humildade, seja humilde, não é só nessa hora aqui não, é ser humilde a vida toda. Mas quando você se disciplina, se busca para ser disciplinado, se autodisciplinar, isso passa a ser automático em sua vida. Eu e você não podemos seguir outros passos, Abençoar os que vos perseguem. Aprenda a ter essa disciplina também no seu coração. Paulo não amaldiçoou ninguém aqui. Paulo foi perseguido, Paulo apanhou, Paulo sofreu, ensinando a igreja de Corinto a serem pessoas humildes. E aqui que nós lemos aqui em Romanos, é ele escrevendo a Roma, ensinando o pessoal os irmãos de Roma a ter essa humildade também. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmãos, tenha disciplina. Nós estamos vendo aí a fragilidade desse pequeno grupo nosso. É lamentável. Um aniversário, poucos alegram-se com mais um ano de vida do irmão, da irmã. Eu mandei no grupo um calendário de aniversariantes. Eu creio que muitos até já perderam, não tem nem a vontade de olhar para ver que dia que são os aniversariantes, mandar uma mensagem à noite, uma disciplina da oração, do amor fraterno, De ajoelhar e dizer, Deus, obrigado por mais um ano de vida para o meu irmão, para minha irmã, uma comunhão santa entre nós. Viver uma vida onde que eu também possa chorar com meus irmãos. Eu passando esses dias aqui na avenida, e encontrei um rapaz, e Lucas me chamou a atenção, e disse assim, olha o que está escrito. Ele pegou um papelão e escreveu aqui, em português, mas ele é venezuelano,
escreveu muita coisa no papel que se for o tempo de ler tudo, o semáforo abre, você vai embora, você não lê. Mas você percebe que é uma ajuda que ele está querendo. Um venezuelano, um jovem, né? E aí o que eu fiz? Tem um pastor aqui em Montes Claros que é venezuelano, comuniquei com ele, ele alegou que tomaria as providências de ver e tentar encontrar esse rapaz. Olha a situação deles na Venezuela. Não estou falando que é irmão, pode ser pessoa que ainda não converteu ao Senhor, mas quem sabe o irmão nosso que está lá sofrendo, será que no meio daquela tribulação toda lá na Venezuela não tem um irmão nosso sofrendo? Se não tiver, que coisa maravilhosa, né? Mas eu não acredito, eu creio, imagino que tem irmão nosso passando dificuldade, sim. Então a gente vê diante dos nossos olhos, nós temos que ter essa disciplina de chorar também com os que choram, de sofrer com nossos irmãos, de quando um irmão estiver doente, passando por tribulações físicas, tribulações na alma, nós precisamos ter essa disciplina por honestidade, por amor a essa alma e honestidade a Deus, sermos servos de verdade, chorar, derramar lágrimas. Deus tenha compaixão de nossos irmãos, nossas irmãs. Livra do mal. Eu me derramo pelas madrugadas com o coração aberto. E Deus sabe, Deus é testemunha disso. A gente fala, eu sei que às vezes alguns irmãos até... Eu não importo se você duvida, se você acredita ou não. Eu não estou fazendo questão disso, eu estou te colocando uma verdade. Cabe a você acreditar ou não acreditar. Está aí, está em suas mãos, está no seu coração. Mas precisamos ter confiança no outro que está dizendo, né? E nós encontramos tantos irmãos sangrando e começamos a levantar juízos como se nós fôssemos alguma coisa, como se nós não fôssemos pecadores, cruéis. Precisamos então desses 3 passos que ficou aqui. Primeiro, abrir mão de suposto direito, faça a obra sem querer nada em troca. Segundo, avalie quais motivações que você tem para estar servindo a Deus, o que te trouxe, o que animou seu coração, o que anima todo dia. Terceiro, procurar disciplinar a mim mesmo, a você mesmo, nós autodisciplinarmos, para nós termos uma vida santa com Deus. Ficou faltando aqui, quando eu fiz a segunda colocação das motivações, em Tiago 5:20, só para, voltando aqui porque ficou sem falar, quando eu falei aqui avaliar as motivações para servir a Deus, em Tiago, capítulo 5, verso 20, diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Quando chega em Mateus, capítulo 16, verso 26, o Senhor Jesus diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Significando que uma alma realmente vale mais do que o mundo inteiro. Que fique essa palavra ao nosso coração, né? Nessa noite, que o Senhor possa tocar de você de forma diferenciada, para que eu e você tenhamos disciplina, né? Eu falei aqui sobre os atletas. Os atletas, Paulo olhando aqueles atletas, os atletas tinham regras. Aquele que falhava nas regras, na disciplina de seguir rigorosamente as regras, ele era eliminado da competição. E aqui é interessante que eles corriam querendo uma coroa, aquelas coroas de louro, aquelas coroas de ave, né? De folhas, de rosas. E a coroa que eu e você corremos para buscar, para encontrar e segurar em nossa mão é a coroa não desse mundo. Não é coroa que se deteriora, não é coroa de plantas como eles recebiam. É a coroa da justiça que Deus colocará em nós, naqueles que servirão a Ele, que servem a Ele agora com integridade, com integralidade, disciplinando o tempo para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça. Os atletas, até hoje você sabe disso, Olimpíadas, você assiste, atletas que depois são submetidos a exames toxicológicos, se comprovado, eles perdem tudo. E quando Paulo faz essa colocação aqui, olha, eu luto para que no final eu não seja também desqualificado. Eu e você tem que fazer essas regras, seguir essas regras de Deus, servindo ao Senhor com amor, com carinho, para no final nós também não sermos desqualificados por Deus. Que Deus abençoe e te dê uma noite de paz. Mais uma vez eu peço ao Senhor uma noite de bênção e uma semana extremamente abençoada, mas que você não esqueça da palavra de Deus para que você tenha uma vida plena
e vida de abundância com o Senhor, vida de qualidade com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento de gratidão que o Senhor tem nos dado sempre aos domingos, ainda nesse tempo de pandemia. Estamos à distância fisicamente, mas espiritualmente pela qualidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos através da internet, essa ciência maravilhosa que o Senhor nos disponibilizou. Nós somos gratos ao Senhor e que agradecemos também ao Senhor por essa palavra, para nós também sermos disciplinados e amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros. Esse é o mandamento. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, nossas famílias e todos aqueles que ouvirão essa palavra. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe e nos dê paz. É o que nós precisamos nesse momento. Amém? Deus abençoe a todos.